Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Quero compartilhar mais uma mensagem de vida. Nós vamos ler Atos dos Apóstolos, né? Atos 10, capítulo 25, que diz o seguinte: Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe aos pés, e o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. O contexto antecedente é que Pedro foi levar a boa nova para esse homem Cornélio. Só que esse Cornélio chega e se prostra e o adora, como supostamente ele fosse um semideus, vamos dizer assim, né? Na verdade, o que acontece? Pedro não aceitou essa adoração, porque o mandamento de Jesus é o seguinte: ele falou para os seus discípulos: Vós não sereis chamados de mestre, a ninguém chamei de pai, a ninguém chamei de guia, porque um só é o vosso mestre, um só é o vosso pai, um só é o vosso guia. Esse Pedro é um discípulo de Jesus, né? Um homem bom, sim, mas que era um homem falho. Era um homem que negou Jesus, né? Teve os seus momentos ali de dificuldade, né? Levantava, tropeçava, levantava. Até para ir levar a boa nova para Cornélio, ele estava resistindo porque Cornélio não era judeu, né? Então você nota que Pedro era um homem relativo. Na verdade, Pedro, ele foi agraciado por Deus e ele não era fonte de graça, né? Como todos os apóstolos e como todos os homens. E isso é um ensinamento que recai sobre nós até os dias de hoje. A palavra de Deus diz que só existe um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, porque todos eles bebem da mesma água. Todos eles são dependentes, né, do mesmo Espírito. Ele é a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele é o Salvador dos homens, né? Então, Pedro só era Pedro por causa de Jesus. E a gente tem que entender isso. A palavra de Deus diz que nós não devemos ter ídolos nenhum, né? Não devemos colocar homens como ídolos, né? Na verdade, o que nós devemos é amar essas pessoas e podemos dar honra a quem tem honra, sim, mas nunca colocar eles numa posição como se eles fossem o elo, né, o vínculo entre Deus e as nossas vidas. É só Jesus Cristo. Você nota que Pedro não aceitou isso, Jesus não aceitou isso, e em nenhum momento existe na Bíblia Jesus dando essa autoridade para as pessoas. Até Maria, mãe de Jesus, né, que foi uma pessoa boa, maravilhosa, bem-aventurada, uma pessoa especial. Logicamente que Deus não escolheria Maria para ser a mãe de Jesus se ela não fosse uma boa mãe, né, para cuidar do Filho de Deus. Mas ela também teve seus momentos de relatividade. Chega uma hora que Jesus ele estava pregando numa casa sem comer e ela vai com os seus outros filhos, né, porque Jesus teve outros irmãos, e vai para prender Jesus, né? E as pessoas dizem assim: ó, tua mãe está ali de fora te chamando. Ele ora para aqueles discípulos e fala assim: ó, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aqueles que ouvem a sua palavra. Então que fique aqui esse ensinamento para a gente entender que todos esses santos, todos esses homens, né, e todos os santos nos dias de hoje, homens santos, homens que se separam para Deus, são homens falhos e dependentes de Deus. E nós devemos adorar simplesmente o nosso Senhor. Há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um único mediador entre Deus e os homens. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Todas as pessoas que buscam hoje e se prostram diante de uma imagem, diante de um ídolo, né? É sempre Jesus que está te ouvindo. Ele não leva em conta aquilo que a gente faz no tempo da ignorância. Ele escuta sim. É por isso que Deus continua atendendo esses pedidos, né? Ele não leva em conta as pessoas que não sabem. Mas depois que a luz acendeu, a gente não deve mais fazer, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então eu convido a você a buscar Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Que Deus abençoe a todos.